Este quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, irmão Eronilson Bonfim. E hoje estaremos em mais uma exposição bíblica, livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 ao 9. A extrema corrupção nos últimos tempos. Que diz assim: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Glória a Jesus. Esta é uma palavra dos últimos dias, né? Uma palavra que foi escrita há anos atrás e tem se cumprido nos nossos dias atuais. E eu lendo esta palavra e gostaria de estar compartilhando com vocês o que eu pude aprender nesta palavra. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, né? Tempos trabalhosos. Tempos perigosos, né? Tempos difíceis, tempos dolorosos, tempos cruel, difícil de lidar. A palavra descreve uma sociedade que é desprovida de virtude, mas abundante em vícios. Tempos trabalhosos, tempo difícil de pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, né? Porque haverá homens amantes de si mesmo. Amantes de si mesmo são justamente as pessoas responsáveis pelos tempos difíceis, né? Pelos tempos trabalhosos. Se os tempos são difíceis, é por causa dessas pessoas, deste grupo, né, de pessoas, pois Satanás só pode agir na terra por meio de pessoas. E nós podemos ver que essas pessoas são pessoas que têm dado lugar para o inimigo, né, trabalhar e o reino dele expandir. Pessoas amantes de si mesmo, que ama a si mesmo, que é como se fosse um patrão, né? Ele é amante de si mesmo, ele não está nem aí se o funcionário ali sofreu um acidente, machucou. Nem todos, né? Mas a maioria. Ali ele só quer ver o seu ganho, só quer ver o seu lucro, o seu rendimento, e não está se importando, não está nem aí com aquelas pessoas, né, que estão ali trabalhando. Então, a pessoa amante de si mesma é aquela pessoa que só preocupa consigo mesmo, que não está nem aí com as demais pessoas, que para subir usa pessoas como escada, né, como degraus. Pessoas amantes de si mesmo, avarentos, né? Avarentos são muitos apegados ao dinheiro,
que tem como paixão ou hábito ajuntar dinheiros, que não é generoso ou caridoso, aquela pessoa que é avarenta, aquela pessoa que tem aquela ganância, que tem aquela dó de gastar o dinheiro, que passa algumas dificuldades, mas não quer, né, gastar o dinheiro ali para ter uma vida, às vezes, uma vida, tem a condição, mas prefere passar aquela dificuldade do que tirar um pouco do seu dinheiro do banco para satisfazer alguma necessidade. Então, é a pessoa avarenta, aquela pessoa que vive focado só no ganho de dinheiro, diariamente, todos os dias, aquela pessoa avarenta, né? Só ama o dinheiro. E o seu Deus é o mamon, é o Deus do dinheiro. E também a pessoa presunçosa, amante de si mesmo, avarentos e presunçosos. O presunçoso é aquele que se supõe melhor, aquela pessoa que se supõe melhor, mais bonito, superior, mais inteligente, mais capaz do que os demais, né? Aquela pessoa vaidosa, é uma pessoa presunçosa. Soberbo, aquela pessoa arrogante, aquela pessoa orgulhosa, em que há grande ociosidade, aquela pessoa excessivamente valorizada ou preciosa, aquelas pessoas que se gloriam a si mesmo, que se dão valor mais a si mesmo, na sua pessoa. Quem se compara com arrogância e presunção, aquela que se acha superior e melhor do que os demais, né? É tipo uma pessoa presunçosa, uma pessoa soberba, aquela pessoa que se vangloria com seus feitos, com seu intelecto, né? Que se vangloria com o que fez, com o que deixou de fazer, com o que sabe, com o que conhece. E é a pessoa soberba, que Deus não agrada, né? É a pessoa, né, que é o cumprimento dessa palavra, que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, né? O tempo difícil é porque existe essas pessoas amantes de si mesmo, as pessoas que só pensam em si mesmo, pessoas avarentas, só pensam no dinheiro, pessoa presunçosa, aquela pessoa que quer ser melhor do que todo mundo, que quer ser mais bonita, mais inteligente do que qualquer um, aquela pessoa soberba, arrogante, aquela pessoa orgulhosa, que quer ser o centro das atenções. E a pessoa blasfema é aquela pessoa que blasfema, que blasfema a palavra de Deus, aquela pessoa que está ali e começa a criticar as coisas de Deus, começa a criticar a ação de Deus, a ação do Espírito Santo, critica uma pessoa que fala em mistério, que critica uma pessoa que fala em línguas estranhas, critica um irmão ou irmã que está ali cantando na simplicidade, aquela pessoa que critica, né, a ação de Deus, e ali é uma pessoa blasfema. Ingratos é aquela pessoa que não sabe valorizar e nem reconhecer o que as outras pessoas fez, né? Não reconhece, né, o favor, não reconhece ali que alcançou alguma determinada... É como se fosse uma pessoa que fez a faculdade ali e não tinha condição, e os seus pais ali se mataram dia e noite ali, às vezes passando dificuldade de alimento, necessidade, deixando de comer algumas coisas para juntar o dinheiro para pagar a faculdade, e aquele filho, aquela filha chega ali, aquele ponto ali de se formar e esquece de que chegou àquele lugar ali, foi graças aos pais, graças a alguém que o ajudou, que o incentivou, né? Então a pessoa ingrata, aquela pessoa que não reconhece
o preço que foi pago para eles está onde está, né? Pessoas ingratas também, aquelas pessoas que não reconhecem o sacrifício que Jesus fez por nós, aquelas pessoas que só sabem reclamar de tudo, e não sabem reconhecer que Deus nos deu um novo dia, um fôlego de vida. Nós acordamos, nós abrimos os nossos olhos, podemos enxergar, podemos abrir a boca e falar, podemos andar e podemos pegar em alguma coisa, podemos sentir o cheiro de alguma coisa. Nós estamos vivos, nós temos o fôlego de vida. E quantas pessoas queriam ter o que nós temos e não podem, né? A liberdade, quantos estão presos, quantos estão em um leito de hospital ali, queria ter a liberdade que a gente tem, queria ter a saúde que a gente tem, e nós temos tudo isso, essas riquezas maravilhosas que Deus nos dá diariamente, e mesmo assim tem pessoas que não valorizam, pessoas ingratas, né? Ainda diz, aonde está Deus, aonde está o meu Deus, aonde está Deus, né, diante de tudo isso, e só visa aquilo que não vê, ou seja, só visa aquilo que não tem, aquele que tem não valoriza, não dá valor, não enxerga, né, a preciosidade de Deus na nossa vida, as maravilhas de Deus, a misericórdia do Senhor na nossa vida. Então são pessoas ingratas, né, que não vê motivo para se alegrar, para adorar, como diz o livro de Salmos, celebrar com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, e servir ao Senhor com alegria. E aí mais à frente fala, e saber que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então Deus, Ele é maravilhoso nas nossas vidas, e nós temos que louvar a Ele, não pelo que Ele... E nós temos que louvar a Ele, não pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. No livro de Salmos, capítulo 100, diz, louvai-o porque Ele é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Então a misericórdia do Senhor é grande, né, nas nossas vidas. E a pessoa profana é aquela pessoa que profana o nome do Senhor, como se ele de Eli, né? Eles profanaram ali o templo, o santuário, e Deus os consumiu. E também aquelas pessoas que são cristãos e vão para ambientes inadequados, e aquelas pessoas que estão lá, elas sabem que a pessoa é cristã e ali, como se diz, acha errado. Então a pessoa ali está profanando o nome do Senhor, profanando a palavra do Senhor. Então essa pessoa profana, pessoa difícil de lidar, sem afeto natural. E sem afeto natural, aquelas pessoas desleais, aquelas pessoas caluniadoras, cruéis, inimigos dos bons, aquela pessoa falsa, quebra regras. Então a pessoa é sem afeto natural, irreconciliáveis, que não se consegue reconciliar. O pessoal está fazendo barulho ali fora ali, mas Deus vai dar graça a nós, que não consegue se reconciliar. Incombináveis, né? Aquela pessoa que eu não combino com fulano, não combino com Beltrano, com Ciclano, esquecendo, né, da palavra de Deus, que Deus diz, né, amai a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. E também diz, né, como você se você não ama, né, o seu irmão que está na sua frente, você está vendo, como você pode dizer que ama a Deus a quem não vê? Então, descontradizendo, né? Então Deus não agrada, a gente tem que dar. A Bíblia fala, enquanto tiver em vós, tem de paz com todos os homens. Então nós temos que ter paz com todo mundo, né? Deus, Ele nos chamou. Mesmo com a diferença de personalidades, a gente tem que fazer o possível, né, com a graça de Deus, de dar certo com todo mundo. Depois vem irreconciliáveis, caluniadoras, é a pessoa que profere ou expressa calúnia, difamador, é uma afirmação falsa e desonrosa a respeito de alguém. Então a pessoa que difama, né, que Deus possa trabalhar em nossos corações,
e a cada dia nos moldar segundo a sua palavra, né? Para que não venhamos ser essas pessoas difíceis, né, de lidar, mas que venhamos ter um coração segundo o coração de Deus, um coração transformado, né? Não um coração de pedra, coração cheio de fruto da carne. Incontinentes é aquela pessoa exagerada, aquela pessoa sem moderação, sem domínio próprio, a pessoa incontinente. Cruéis, aquela pessoa violenta, aquela pessoa que expressa a maldade, que se satisfaz fazendo mal, aquela pessoa que se satisfaz com o mal na vida da pessoa, né? Ver a pessoa ali passando dificuldade, aquela pessoa fica feliz, né? Que a pessoa fica feliz, é uma pessoa cruel. Sem amor para com os bons, aquela pessoa que é inimiga do bem, sem amor para com os bons. Traidores é aquela pessoa que trai, né? Trai a confiança, trai o cônjuge, e aquela pessoa traidora, né? Trai a confiança de alguém, do amigo, do pai, do familiar, da esposa, do esposo, então trai os pais. A pessoa traidor, a pessoa que é o que está se cumprindo nos últimos dias, né? Paulo diz: sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão, e já, né, é o cumprimento. Então já estamos nos últimos dias, porque já está cumprindo, né? Quanto tempo Paulo escreveu essa palavra, e hoje, né, nós estamos vendo, né, evidenciando claramente nas nossas vidas, no nosso meio, o cumprimento dessas palavras. Orgulhoso, aquela pessoa que é orgulhosa, né? Mas antes do orgulho tem obstinado. Obstinado é aquela pessoa inflexível, insistente no erro, aquela pessoa teimosa. Você tenta mostrar ali e fala: não, irmão, não é assim não, não é assim não vai por aí não. Aquela pessoa teimosa, aquela pessoa inflexível, aquela pessoa que não dá o braço a torcer, que sabe que está errado, mas insiste no erro ali mesmo sabendo que está errado. Aquela pessoa obstinada. Orgulhoso é aquela pessoa altiva, aquela pessoa que tem altivez de fazer, altivez de quem faz alarde de sua própria qualidade, aquela pessoa que ela faz alarde, tem o prazer de sair falando para todo mundo: eu sou isso, eu tenho isso, eu tenho curso, eu tenho isso, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Aquela pessoa que sai fazendo alarde, né? Aquela pessoa orgulhosa, sentimento de satisfação com os seus próprios feitos. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E a pessoa orgulhosa é a qualidade, feitos e qualidade, né? Que é a pessoa que se exalta pelos seus feitos e qualidade. Então Deus ele também não agrada. Deus fala aqui mais abaixo para Timóteo. Paulo fala para Timóteo aqui mais abaixo: desses afasta-te. E também aqui, depois de orgulhoso, fala mais amigos dos deleites do que amigo de Deus. Amigo dos deleites, aquela pessoa que ela ama mais as suas vontades, os seus prazeres do que a Deus. Aquela pessoa que diz que serve a Deus, mas não quer abrir mão das suas paixões para agradar a Deus. Vive uma vida vazia, uma vida de aparência, né? Que está ali, mas só que o coração está voltado para as suas vontades, prazeres. Veste uma roupa, mas não está pensando o que Deus acha daquela roupa. Porque o nosso corpo é o templo e morada do Espírito Santo. Então, a pessoa que tem o Espírito de Deus, ela veste com moderação. É uma pessoa moderada, é uma pessoa que não causa escândalo, é uma pessoa moderada. Então, a pessoa mais amantes dos deleites que amigos de Deus, é aquela pessoa que ama mais os seus prazeres. Eu quero assim, eu gosto assim, e ninguém tem nada a ver com a minha vida. E eu gosto de fazer isso, eu gosto de fazer aquilo. E a Bíblia fala que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, servir a Deus não é da forma que queremos.
né? Se você serve a Deus, se alguma pessoa serve a Deus e não quer abrir mão dos seus deleites, das suas vontades, você não está servindo a Deus. Essa pessoa não está servindo a Deus, ela está servindo a si mesmo, como a Bíblia diz, né? Servindo o seu próprio ventre, o seu próprio umbigo, né? Servindo a si mesmo. Então não é servo de Deus. Servo de Deus é aquela pessoa que serve a Deus, e servir a Deus é renunciar a si mesmo, é deixar de fazer, de cumprir as suas paixões para cumprir a vontade de Deus. E isso é servir a Deus. Mas é amigo dos eleitos, que é amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E destes afasta-te, Paulo diz a Timóteo, porque destes são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nércias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Aí no verso 8 aqui também é um ponto importante nós prestarmos atenção, aqui no verso 8. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Então aqui, essas pessoas, essas características aqui que nós lemos, pessoas amantes de si mesmo, avarentas, presunçosas, tudo isso que falamos aqui, aqui Paulo ele diz a Timóteo, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade. Eles resistem à verdade, né, sendo homens corruptos de entendimento. Eles ainda tentam pegar a própria palavra para provar que eles estão certos, que o erro deles estão certo. Eles são reprobos quanto à fé. Janes e Jambres são aqueles dois magos, né, de Faraó, que quando Moisés jogou ali o seu cajado e transformou em uma serpente, os dois magos de Faraó também jogaram o cajado deles e transformaram na serpente. Mas a serpente de Moisés veio e consumiu aquelas duas serpentes. Foi do ponto que endureceu mais ainda o coração de Faraó, né? Então são aqueles magos, né, que Moisés vinha com a verdade e eles vinham com as suas magias, com as suas mentiras, tentando provar que aquilo era normal, que eles também conseguiam fazer aquilo. Então Paulo está dizendo, estes, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, com o entendimento corrompido, né, com as coisas deste mundo, não quer, como se diz, abrir mão dos seus prazeres, das suas vontades, do seu orgulho, da sua soberba, de tudo isso, e eles tentam provar com o seu entendimento que eles estão certos, e a verdade não é a verdade. Mas aqui diz, no verso 9, não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Então Moisés ali, mais aqueles magos, Faraó, mais aqueles magos tentaram ali, mas só que Deus foi com Moisés, e Deus fez vinha as 10 pragas, né? Então, da mesma forma, essas pessoas que tentam, mas Deus, ele sempre castiga aquelas pessoas da forma dele, né? Então, infelizmente, tem se cumprido sinais dos últimos dias. São os tempos difíceis e tempos trabalhosos. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração e eu quis compartilhar com vocês. Então, que Deus possa estar abençoando. Peço aos irmãos que estejam orando por mim, para que Deus venha me dar cada dia mais sabedoria, para me compreender a palavra dele, estar sempre aprendendo, sempre buscando ele, né, buscando a direção de Deus, buscando a vontade de Deus e fugindo das minhas próprias vontades, dos meus próprios desejos e dos meus próprios deleites. Então, que Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor Jesus esteja com todos.